semana nós estamos fazendo a segunda mensagem dessa nova série, Ministério da Saúde. Que nós possamos aprender do Senhor a termos uma vida saudável, uma vida espiritualmente saudável, uma vida emocionalmente saudável e vivermos para o Senhor, agradecendo ao Senhor com as nossas vidas, com a palavra que sai da nossa boca. Ministério da Saúde que tem um nome, e o nome do Ministério da Saúde é Jesus. Jesus é quem nos confia esse ministério e Jesus é a própria saúde em nós. Ele nos traz vida em abundância. Nós falamos isso no momento da ceia. Ele levou sobre si o nosso castigo e ele nos trouxe cura. Quando as pessoas que ouviram sobre Jesus começavam a se dispersar, dizendo: esse homem tem palavras muito duras, Jesus vira para os discípulos e vira para Simão, Pedro, e ele pergunta: Simão, e você não vai embora? Vocês não vão embora? E aí Pedro responde: para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Ele é a saúde completa. A saúde completa é vida eterna. Nós queremos, nesse tempo, compartilhar com vocês uma direção para uma vida de milagres, para uma vida de maravilhas. Eu creio, você aí na sua casa necessita de um milagre, necessita de uma maravilha, necessita da intervenção divina do Senhor. E os milagres e as maravilhas nada mais do que são intervenções sobrenaturais de Deus na nossa vida. Tem um texto maravilhoso que eu quero compartilhar com você, que traz para nós uma ideia de maravilha e nos dá uma direção de como vivermos isso no Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30 em diante. A palavra de Deus diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham, vamos repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque não tinham nem tempo para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os que viram sair, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, chegaram até antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é bastante tarde. Manda essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: nem vocês mesmos comer a eles. Mas eles disseram: iremos nós comprar 200 denários de pão para lhes dar o de comer? Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm aí? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: Jesus, nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sob a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e depois que partiu os pães, deu aos discípulos para que eles os distribuíssem. Também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. E a conta que nós fazemos é que havia por baixo mais de 9.000 pessoas. Naquela época só se contavam os homens, e nós estamos falando ali de 5.000 homens. Imagina-se que haviam mulheres e haviam crianças também. Várias famílias tinham seguido Jesus até aquele lugar. Mais de 9.000 pessoas foram alimentadas por 5 pães e 2 peixes. Esse é um sinal maravilhoso de Jesus. Esse é um milagre maravilhoso de Jesus e nós queremos viver algo semelhante. Eu quero viver isso, amém? Se você quer viver isso também ao Senhor, confirma essa palavra no seu coração também. Para viver uma vida de maravilhas, uma vida de milagres, nós devemos ter algumas posturas que nós vimos aqui nessa palavra.
Essa palavra nos mostra algumas posturas poderosas, algumas posturas extremamente importantes para nós. Nós vamos estudar essas 3 posturas de 3 personagens diferentes. Primeira postura, a postura de Jesus. A postura de Jesus, a palavra vai dizer que ele se compadeceu. Versículo 34 vai usar a palavra compaixão. Ele se compadeceu daquela multidão que estava aflita, angustiada, e ele diz como ovelhas sem pastor, como alguém que não tinha cuidado, como alguém que não tinha direção, como alguém que não tinha auxílio. Todas aquelas pessoas estavam ansiosas por uma palavra de Jesus, porque elas não eram pastoreadas, cuidadas, direcionadas por ninguém. Nós não estamos falando aqui da figura de pastor de uma igreja, nós estamos falando aqui de alguém que cuida, de alguém que está próximo, de alguém que dá a direção. Quantas pessoas você conhece na sua rua, na sua família, entre os seus parentes, amigos distantes que você tem que não têm cuidado, que estão angustiados, que estão ansiosos por alguma palavra, talvez não sabem o futuro, não sabem que decisão tomar. Muitas pessoas, e nós já descobrimos isso há várias pesquisas, durante esse tempo de quarentena, desenvolveram depressão. Muitas pessoas durante esse período de quarentena desenvolveram ansiedade. Muitas pessoas durante esse período de quarentena sofreram agressões dos seus maridos. Muitas famílias, muitos casais durante esse período de quarentena estão entrando em divórcio. Por quê? Porque eles estão angustiados e não há quem cuide deles. Não há uma palavra de direção, não há uma palavra de refúgio, não há uma palavra que traga sobre eles o bem-estar espiritual. Nós temos nas nossas mãos uma palavra de vida eterna e nós podemos e devemos compartilhar essa palavra de vida eterna. Compaixão. Um antigo pregador e muito sábio uma vez me ensinou que a fórmula dos milagres é o poder divino mais a compaixão. Poder divino mais a compaixão. Não há manifestação de milagre do Senhor sem compaixão. Todas as vezes que Jesus manifesta poder sobrenatural, ele se manifesta por compaixão, ele se compadece da vida daquela pessoa. Todo poder sobrenatural que é manifestado sem compaixão, ele serve apenas para se autopromover, ele serve apenas para se aparecer. E nós não queremos usar o poder de Deus para nos aparecer. Nós queremos para que ele gere vida em abundância nas pessoas, para que ele supra necessidades. Eu tenho entendido que nós todos nascemos para sermos amados por Deus, mas para resolvermos um problema na humanidade. E o problema que nós nascemos para resolver na humanidade é a falta que as pessoas sentem de Cristo. Nós nascemos para levá-las até Cristo. Nós nascemos de novo e estamos aqui nessa terra para levarmos as pessoas que não têm cuidado, que estão soltas, que estão aflitas, até o bom pastor, Jesus. Nós nascemos para isso e nós precisamos nos compadecer para que isso seja real. Sabe, Jesus nos garante um poder, ele derrama sobre nós poder. Quero dar para vocês o contexto dessa passagem. Os discípulos tinham acabado de voltar de uma grande obra missionária, de uma grande excursão missionária. Então Jesus havia dado para eles poder, Jesus tinha derramado sobre eles poder. E eles saíram pelas regiões ali, proclamando a palavra do Senhor, curando os enfermos, libertando os cativos, libertando pessoas endemoniadas. Eles viram sinais e maravilhas. O que Jesus queria ensinar a partir de agora não era mais sobre poder, porque eles já haviam experimentado, mas era sobre compaixão. As pessoas estavam ali e ficaram ali durante muito tempo para ouvir sobre Jesus. Jesus já havia dado poder sobre os discípulos. Agora ele estava ensinando compaixão. Jesus fala para os discípulos que aqueles que tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam olhar para um monte e dizer para aquele monte, afasta-te daqui, ou arreda-te daqui, e aquele monte se moveria. O questionamento que eu faço é que Jesus tinha uma fé completa.
Jesus tinha uma fé que era inigualável, era uma fé que era completamente diferente do nível de fé de qualquer um daqueles apóstolos ou de qualquer um personagem bíblico do Antigo Testamento. Mais do que Moisés, mais do que Elias, mais do que Davi. Mas Jesus nunca disse para um monte para ele mudar de lugar. Jesus nunca moveu um monte de lugar. E por que ele não fez isso, se pela fé ele poderia fazer? Não havia propósito nisso. O propósito do poder de Jesus, o propósito da manifestação do poder de Jesus é para servir pessoas, é para servir o ser humano. Então Jesus não precisa proclamar milagres que não serviriam a ninguém. As maravilhas que ele faz é para servir outras pessoas. E ele nos chama, através da compaixão, para servir outras pessoas com maravilhas, com sinais e milagres, com curas, com libertações, dando às pessoas aquilo que elas precisam, suprindo a necessidade de cada uma. Um poeta antigo dizia que a alma dos nobres tem algo em comum, e a única coisa em comum na alma de todos os nobres é a compaixão. A postura de Jesus é uma postura de compaixão, e essa compaixão vai ser seguida pelos próximos personagens da nossa palavra. Tenha compaixão. Tenha misericórdia do próximo. Compaixão nada mais é do que a prática de misericórdia. Um coração cheio de misericórdia, um coração cheio de amor, é um coração que pratica o tempo inteiro a compaixão. E aí ele pratica os milagres de Deus também. Próxima pessoa que aparece nessa mensagem, ele não aparece nessa perícope aqui, ele não aparece nesse bloco, mas no texto de João ele aparece. Um garoto que reparte aquilo que ele tem, um garoto que entrega aquilo que ele levou para si mesmo, talvez para fazer o seu lanche, ou talvez ele levaria para casa, para os pais, mas aquele menino não retém aquilo que ele tem, ele compartilha. Por compaixão, o menino também entrega tudo o que ele tem, o que ele possuía naquele momento. Sabe, a gente tem escutado sobre compaixão, a gente tem ouvido sobre a palavra compaixão, sobre generosidade, nós acabamos de falar isso no nosso culto, mas muitas vezes nós confundimos a generosidade ou o nível de compaixão e acabamos dando aquilo que nós temos de sobra, não aquilo que nós temos apenas. Aquele menino, ele não deu o que tinha de sobra, ele deu o que tinha apenas. Todas as pessoas que foram elogiadas por dar por Jesus durante o Evangelho foram aqueles que deram tudo o que possuíam. Todas as pessoas que foram elogiadas na Bíblia por Deus foram as pessoas que deram ou a parte mais importante ou entregaram absolutamente tudo. Talvez você esteja pensando na sua casa, o que eu tenho de palavra, o que eu tenho de vida com Deus é muito pequeno, é muito pouco. Talvez o que eu tenho não serve para ajudar ninguém. Talvez o que eu tenho não serve nem para mim. Talvez você tenha pensado isso em relação a alimento. Nós estamos arrecadando alimento, tem um período muito difícil e nós sabemos que muitas pessoas estão passando dificuldade. E talvez você pense, puxa, se sobrar alguma coisa na compra do mês, daí eu separo para mandar para a igreja. Talvez você esteja pensando muito mais no ter do que no dar. E Jesus diz que a alegria está no dar e que Ele ama quem dá com alegria. Eu queria que você entendesse isso, para que você começasse a colocar à disposição de Deus, à disposição de Jesus, tudo que você tem. Mesmo que você sinta que é pouco, mesmo que você sinta que não é o suficiente para você e para outras pessoas. Sabe quem disse que é insuficiente? Você. Ou você acredita naquilo que o diabo diz sobre você. O que você vive é insuficiente, a palavra que você tem é insuficiente. Se aquele menino tivesse acreditado que aquilo era insuficiente, ele tinha só guardado, ele tinha só retido, mas ele entrega. Eu costumo imaginar, e é só o meu imaginário, que talvez outras pessoas tinham comida ali, mas elas não queriam repartir. Elas estavam com medo de faltar para elas. E muitas vezes a gente pensa, não, agora é hora de eu pensar em mim. Agora é hora de eu fazer por mim. No começo dessa pandemia, no começo dessa quarentena, muitas pessoas começaram a esvaziar as prateleiras dos supermercados, o gás acabou em diversos lugares
Porque todo mundo queria estocar para si, com medo de faltar. Por que isso? Falta de compaixão. Ou talvez compaixão demais consigo mesmo. Jesus poderia ter compaixão demais consigo mesmo naquele momento e dito, gente, a gente está cansado, nós vamos embora. Mas ele olhou para aquelas pessoas e enxergou que elas precisavam de uma palavra. Aquele garoto poderia ter tido compaixão demais consigo mesmo e dito, gente, eu como 5 pães e 2 peixes. Eu só como isso, ou eu como 2 pães e 1 peixe. Então eu vou só doar 3 pães e 1 peixe. E aí, você que lute. Porque eu quero comer e eu preciso comer. Eu não vim aqui para passar fome. Compaixão fez com que essas pessoas pudessem viver o milagre. Quando nós somos fiéis com aquilo que nós temos, com o pouco que nós temos, Deus nos coloca sobre o mundo. Sabe por que talvez você não vive um ministério maior do que você gostaria? Porque você tem sido pouco fiel com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Você tem sido pouco generoso, pouco compassivo com aquilo que Deus tem dado a você. Entrega tudo para Deus. Coloca tudo nas mãos dele e ele vai fazer você prosperar e multiplicar aquilo que ele tinha derramado sobre você. Olha para a vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque não importava a circunstância da vida de Davi, ele continuava vivendo o propósito de Deus, servir ao seu pai, primeiro cuidando das suas ovelhas. E ele tinha um propósito tão grande, o servir dele era tão grande que ele não se poupava. Lutou contra o urso, lutou contra um leão. Ele podia ter se escondido, perdido algumas ovelhas ali, mas ele quis se doar para proteger aquilo que ele estava servindo. Depois, os irmãos em guerra, o pai começa a mandar ele levar marmita, levar um lanche para os irmãos na guerra. Guerra, eu estou falando de guerra. Davi ia até o local para levar o alimento para os irmãos. E ele defendia a família dele, defendia os irmãos e defendia o povo dele a ponto de enfrentar um gigante que todos os soldados tinham medo. Não importa se eu vou morrer, se eu vou ficar vivo, importa que eu estou defendendo aquilo que Deus colocou na minha mão. Depois, Deus o leva a ser um rei. E Deus o leva a ser um rei. E um rei maravilhoso. Porque como pastor, ele se entregou. Porque como levador de marmitas, entregador, delivery para os irmãos, ele se entregou. Como rei, ele morreria por aquele país. Ele morreria por aquele povo. Em guerras, ele estava lá, lutando, se desafiando, se entregando para defender aquilo que Deus colocou na vida dele. Quão compassivo você tem sido com a sua família? Quanta compaixão você tem entregado, quanto você tem doado para as pessoas que você conhece? Quantas pessoas você conhece que estão aflitas hoje e você ainda não levou uma palavra? Essa semana eu assisti um vídeo de uma modelo cristã, ela se converteu e aí ela falava um pouco do porquê que ela tinha sumido das redes sociais. Ela dizia, eu sumi das redes sociais porque eu não tenho nada para falar e é melhor você ficar quieto do que você falar besteira. Realmente, a palavra diz que até um tolo se faz por sábio quando ele fica em silêncio. Mas nós não fomos chamados para ficar em silêncio. Nós não somos tolos, nós somos justificados por Deus. Então, quando nós permanecemos em silêncio, nós, de forma bastante egoísta e pouco compassiva, estamos retendo e negando a palavra, o pão, para aqueles que estão com fome. Quantas pessoas estão com fome ao seu redor? E quantas pessoas você está negando o pão? Quando você chegar no último dia e tiver que apresentar suas mãos ao Senhor, e Ele disser, tinha muita gente com fome, tinha muita gente precisando de palavra, tinha muita gente precisando de um abraço, tinha muita gente precisando de uma mensagem dizendo eu te amo e estou contigo. Por que você negou tudo isso? Porque você abriu mão disso por medo de não ser o suficiente. Quem disse que era insuficiente? Quando eu te disse que colocaria o poder, que eu colocaria todas as coisas sobre você, que todas as bênçãos estavam liberadas sobre a sua vida. Seja como esse menino. Não poupe aquilo que você tem, não poupe aquilo que você sabe, não poupe aquilo que você já viveu por medo de ser insuficiente, por medo de ser pouco. Apenas
coloque na mão de Jesus. Coloque nas mãos de Jesus, porque no momento em que você colocar nas mãos de Jesus, Ele vai repartir e vai levar você a multiplicar. Primeira postura, compaixão. Segunda postura, compaixão e entrega. Terceira postura, compaixão e distribuição. Compartilhamento daquilo que está sendo derramado. A palavra diz que Jesus tomou o pão, Jesus tomou dos peixes, Ele partiu, deu graças e deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem. De forma bem prática aqui, eu queria falar isso de forma aberta para vocês, para que vocês entendam. Quem fez o milagre naquele momento foram os discípulos. Jesus deu graças a Deus pelo pão e deu o pão para os discípulos. Quem distribuiu os pães, quem distribuiu os peixes e foi vendo, aí eu estou dando um cesto aqui, está sobrando mais pão. Eu estou dando um cesto ali e está sobrando mais pão. Eu estou dando um peixe aqui, está sobrando mais pão. Eu estou dando outro peixe ali, está sobrando mais pão. Foram os discípulos. E por que Jesus deu aos discípulos a oportunidade de viver isso? Jesus podia fazer o milagre sozinho. Ele podia fazer aparecer pão no deserto, as pedras poderiam virar pão. Ele podia fazer aparecer peixe do nada no deserto. Ele poderia distribuir isso de maneira miraculosa, chover peixe e pão para todas as pessoas que estavam ali. Mas Jesus conta com você. Jesus conta comigo. Ele espera um menino levantar a mão e dizer: eu tenho algumas coisas aqui, talvez sirva. Ele espera que os discípulos distribuam o pão para as pessoas. Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo do Mestre? Se você se rotula como cristão, se você se chama como cristão, quer dizer que você é um discípulo. Cristão quer dizer pequenos cristos, discípulos de Cristo. Se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, entenda isso nessa noite. Ele está te dando o pão para que você reparta e leve às pessoas. Ele está te dando o pão para que você distribua para todas as pessoas. Pão financeiro, pão emocional, o pão material, o físico, o pão mesmo, o macarrão, o arroz. Ele está te dando para que você distribua entre as pessoas. Não tenha medo. Apenas coloque aquilo que você já recebeu à disposição do Senhor e reparta para todas as pessoas. Nós cremos num tempo onde nós viveremos milagres. Nós cremos num tempo onde nós viveremos maravilhas do Senhor. E elas começam com alguém que se compadece, com alguém que coloca à disposição o que tem, com alguém que distribui aquilo que tem. Os discípulos também foram extremamente compassivos. A palavra vai dizer que os discípulos estavam cansados, extremamente cansados, a ponto de não ter tempo nem de comer. Eles estavam cansados e eles estavam famintos, mas eles não pensaram neles também, não disseram: Jesus, desculpa, a gente está cansado, não dá para ficar aqui. Eles ficaram servindo naquele lugar e eles distribuíram os pães para comer só depois de todo mundo. Alguém que se compadece de cuidado, alguém que se compadece e entrega o que tem, alguém que se compadece e distribui às outras pessoas. Sabe o mais legal dessa palavra? É que você pode ser as três coisas. Você pode tomar as três posturas. Você pode ser essas três pessoas em uma só. Aquele que tem compaixão, aquele que sabe que recebeu alguma coisa do Senhor e coloca à disposição. É aquele que distribui para as outras pessoas. E aí você vai ver o milagre acontecendo na sua casa. A matemática do Senhor é completamente diferente da nossa. E quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você distribui, mais Ele derrama sobre a sua vida. Eu quero que você seja ricamente abençoado, mas eu quero que você seja fiel nesse pouco que você acha que tem. Eu quero que você seja fiel nisso que você acha que hoje é insuficiente. Não acredite naquilo que o diabo fala sobre você. Você tem palavras de vida eterna, porque Jesus mora no seu coração. Você tem poder vindo do alto, porque Jesus mora no seu coração. Você tem um amor incondicional pelas pessoas, porque Jesus mora no seu coração. Seja compassivo, seja alguém que entrega, generoso, seja alguém que prega, que distribui, alguém que oferece para as pessoas. E assim nós vamos viver uma temporada de milagres, nós vamos viver uma temporada de maravilhas.
É bem possível que nós passemos por um período muito difícil na nossa nação a partir de agora. É bem possível que nós passemos por um período de seca, por um período, como nós lemos na Bíblia, de vacas magras, de vacas fracas. É pela minha vida, pela sua vida, é pelo que nós temos recebido do Senhor que pessoas serão supridas, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu quero contar com você, porque eu já me coloquei à disposição de Jesus. Escutei uma frase essa semana e gostaria de compartilhá-la com vocês. Não coloque nas mãos de Deus aquilo que Ele já derramou sobre a sua vida. Se Ele te deu autoridade, não devolva isso para Ele. Ele te deu autoridade para fazer. Deus derramou bênção sobre a sua vida, Deus derramou palavras sobre a sua vida, Deus derramou unção sobre a sua vida. Ele te levantou para resolver um problema nessa humanidade. Você faz parte disso, eu faço parte disso. Não vão ouvir se não tiver quem pregue, não vão ser alimentados se não tiver quem distribua, não vão ser supridos se não tiver quem supra. Nós queremos chegar no último dia e Jesus falar para nós: eu tive sede, você me deu de beber. Tive fome e você me deu de comer. Eu tive frio e você me vestiu. Você esteve comigo todos os tempos, quando ajudou os meus pequeninos. É hora da igreja se levantar e ajudar todas as pessoas, como ovelhas que não têm um pastor que dê alimento, um pastor que dê um alimento emocional, um alimento espiritual e um alimento físico. Eu conto com você, Deus conta conosco, nos coloquemos à disposição para vivermos um milagre, o milagre do amor e da compaixão. Essa é a saúde dos filhos de Cristo, todos o tempo inteiro, cheios de compaixão, para derramar a todas as pessoas.